Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Com essa frase, Antoine de Saint-Exupéry nos apresenta uma das obras mais profundas da humanidade. Muitas vezes reduzido a um livro infantil, O Pequeno Príncipe é, na verdade, um mergulho na solidão, na responsabilidade e na busca pelo que realmente importa em um mundo focado em números e utilidade. Hoje você vai atravessar junto comigo o deserto do Saara, asteroides, planetas e todo o universo para entender por que esse garotinho de cabelos dourados ainda continua impactando gerações. Eu sou Thiago Escócia e essa é a história completa do Pequeno Príncipe. A história começa com o nosso narrador, um piloto cujo avião sofre uma pane no meio do Saara. Isolado da civilização e com pouca água, ele é despertado por um pedido inusitado. Por favor, desenha-me um carneiro. Ali, no meio do nada, surge o Pequeno Príncipe. O piloto, frustrado por ter abandonado sua carreira de artista quando os adultos não entenderam seu desenho de jiboia na infância, tenta desenhar o carneiro. Após várias tentativas recusadas, ele desenha uma caixa e diz: "O carneiro que você quer está aí dentro." O príncipe sorri. Ele consegue ver o invisível. Logo nesse início, nessa primeira cena, o autor, por meio do Pequeno Príncipe, nos passa uma mensagem que irá nos acompanhar até o final da história. Acaba que, para o piloto, a caixa foi só improviso, mas, para o Pequeno Príncipe, foi a prova de que o essencial não precisa estar visível para ser real, sendo esse o primeiro passo para o piloto voltar àquela criança anterior que um dia ele já foi. Conforme os dias foram passando, vamos descobrindo como era a rotina do Pequeno Príncipe em seu antigo lar. Em seu antigo, minúsculo lar, o asteroide B-612. Ele passava o tempo limpando seus 3 vulcões e vigiando os baobás. Árvores que, se não fossem arrancadas quando ainda eram brotos, cresciam tanto que poderiam destruir seu planeta. Mas a vida ali era solitária e melancólica. O Pequeno Príncipe conta então ao piloto que sua maior diversão era assistir ao pôr do sol. Em seu planeta bastava mover a cadeira alguns passos para ver o sol se pôr de novo. Ele revela então que um dia viu o pôr do sol 43 vezes. E logo acrescenta uma frase que dói em nossos corações. Sabe, quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Nessa cena que eu narrei, o autor nos faz refletir sobre o cuidado e a melancolia. Por exemplo, os baobás seriam uma representação de nossos problemas internos, que, se não cuidarmos deles, eles podem nos destruir. Já essa cena belíssima do pôr do sol nos mostra a nossa busca pela felicidade e pela beleza, mesmo em momentos de tristeza e solidão. Após descobrirmos como era a vida do Pequeno Príncipe em seu antigo planeta, uma vida solitária e pacata, nos é mostrado o real motivo dele ter deixado seu lar. O motivo foi uma flor. Uma rosa orgulhosa, exigente e profundamente amada. Ela surgiu de um grão trazido do nada. E, com seu perfume, mudou a vida do príncipe. Mas, por serem ambos jovens demais, não sabiam como se amar. No dia da partida, a despedida é dolorosa. A rosa admite sua tolice e pede que ele seja feliz. O príncipe parte com um bando de pássaros selvagens, mas leva consigo a culpa de ter deixado sua flor, sozinho. Nessa parte do livro, o autor nos faz refletir sobre a maturidade no afeto. O próprio Pequeno Príncipe revela e admite que deveria ter julgado a flor por seus atos, e não por suas palavras orgulhosas. Acaba que acompanhamos uma pessoa que admite que amava, mas que não sabia como amar. Depois dessa triste despedida, o Pequeno Príncipe visita 6 asteroides, cada um habitado por um tipo de adulto, que seria uma representação de uma patologia da sociedade. No primeiro asteroide, o Pequeno Príncipe conhece um rei que acha que reina sobre tudo, mas na verdade não governa nada, representando apenas o desejo vazio de poder, nos fazendo refletir sobre a ilusão de controle e que o poder é vazio se não for exercido com razão. Partindo para o segundo asteroide, nele conhecemos o vaidoso, que só consegue ouvir elogios, representando o egocentrismo, nos fazendo refletir sobre a carência de aprovação e que quem vive para o aplauso não consegue se conectar com o outro. Chegando no terceiro asteroide, conhecemos o Bêbado, o personagem mais trágico. Ele bebe para esquecer que tem vergonha de beber, nos fazendo refletir sobre o círculo vicioso da culpa e como fugimos dos problemas através de comportamentos que geram novos problemas. Chegando no quarto asteroide, conhecemos o Homem de Negócios. Ele conta as estrelas e diz que as possui. Ele até aparenta ser sério, mas sua posse é inútil.
O livro nos faz refletir aqui sobre a avareza cogitativa, sobre contar números, mas esquecer de viver as experiências, nos lembrando que possuir não é o mesmo que ser útil. No quinto asteroide, conhecemos então o Acendedor de Lampiões, o único que o príncipe respeita, pois seu trabalho serve para algo além de si mesmo, embora seja escravo de um regulamento absurdo. Aqui nessa parte nos é mostrado a alienação pelo dever, que o trabalho sem propósito cansa a alma, mesmo que seja altruísta. Depois disso, o Pequeno Príncipe chega no último e sexto asteroide, onde ele conhece o Geógrafo, um acadêmico que escreve sobre o mundo, mas que nunca saiu de trás de sua mesa. É ele quem ensina ao príncipe o conceito de efêmero. Aqui percebemos o que acontece quando a teoria não se encontra com a prática, que conhecer o mundo pelos livros não substitui a experiência do viver. Após aprender o conceito de efemeridade com o geógrafo, o Pequeno Príncipe percebe então que sua rosa é efêmera, ou seja, que ela não terá tanto tempo de vida, fazendo ele se arrepender pela primeira vez de sua viagem, desde sua partida. Após terminar suas aventuras nos asteroides, o Pequeno Príncipe parte então para o sétimo. No caso, o sétimo asteroide era um planeta, a Terra. Em seu primeiro dia na Terra, o Pequeno Príncipe cai no deserto, e a primeira criatura que ele encontra é a serpente. Ela fala em enigmas e oferece uma solução para quando ele quiser voltar para casa, um presságio sombrio do que virá. Após algumas aventuras do Pequeno Príncipe na Terra, ele caminha e encontra um jardim com 5.000 rosas. Ele chora. Ele achava que sua rosa era a única no universo, e agora vê que ela é apenas uma flor comum. É nesse momento de crise existencial que surge um dos personagens mais importantes de todo o livro, a raposa. A raposa ensina então para o Pequeno Príncipe o segredo de cativar. Cativar significa criar laços. Para mim, tu não és ainda senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também de mim. A teus olhos, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. A raposa explica então para o Pequeno Príncipe que, embora existam 5.000 rosas no mundo, a dele é única, porque foi ela que ele regou, foi ela que ele protegeu, foi ela que ele ouviu reclamar. Foi o tempo que ele dedicou à sua rosa que fez dela tão importante. E então, a raposa entrega a frase que define toda a obra. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Na minha opinião, é nessa parte do livro que chegamos no seu auge de ensinamentos e reflexões, quando aprendemos o que é cativar. Entendemos que, quando nos conectamos, quando criamos laços com alguém, deixamos de pertencer à multidão e criamos uma identidade, uma importância para outra pessoa. Porém, não podemos nos esquecer nunca que essa conexão, esses laços, têm um preço. Como é dito no livro, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos, e não podemos nos esquecer jamais dessa responsabilidade que temos. Após contar toda a história vivida pelo Pequeno Príncipe até conhecer o aviador, voltamos para os dois, onde estão no 8º dia desde a queda do avião. Agora a água acabou, o piloto está exausto, focado na morte iminente, enquanto o Pequeno Príncipe fala sobre a raposa. Para o piloto aquilo parece irrelevante diante da sede, mas o príncipe diz algo que muda sua percepção. A água pode também ser boa para o coração. O Pequeno Príncipe e o piloto decidem então partir atrás de água e começam a caminhar sob as estrelas. Nessa caminhada, o piloto, carregando o Pequeno Príncipe nos braços, percebe que o corpo do menino é apenas uma casca. O que importa é a chama que existe dentro dele. É nesse momento que encontra um poço. Mas não era um poço qualquer, do deserto. Era um poço que parecia esperar por eles. Enquanto bebiam a água, o piloto entende o que o príncipe quis dizer em uma das suas conversas sobre a água poder ser boa para o coração. Ele entendeu que a água não era apenas H2O. Ela tinha gosto de esforço, de caminhada sob as estrelas, de som de polia e do presente da amizade. Era uma comunhão. Muitas vezes os adultos buscam o que precisam em jardins com 5.000 rosas, mas não encontram, quando, na verdade, o que buscam poderia ser encontrado em uma única rosa ou num gole de água, desde que buscado com o coração. Resolvida a questão da água, o concerto do avião não demora para terminar, mas o clima de vitória é substituído pelo medo.
O piloto encontra então o pequeno príncipe conversando com uma criatura amarela, a serpente que ele conheceu ao chegar. Escutando a conversa escondido, o piloto ouve seu amigo perguntando para a serpente se ela tinha realmente um bom veneno e se tinha certeza de que não faria ele sofrer por muito tempo. O piloto então corre para impedi-lo, mas a serpente foge. O príncipe explica que precisa voltar para sua rosa. Ele diz que o planeta é longe demais e seu corpo é pesado demais. Ele consola o piloto com uma metáfora emocionante. Parecerá que eu morri, mas não será verdade. É como uma velha casca que a gente abandona. Com essas palavras, acompanhamos uma das mais tristes e belas despedidas de toda a literatura. Naquela noite, sob a luz da lua, o príncipe caminhou sozinho. O piloto, incapaz de deixá-lo, observou de longe. Não houve grito, houve apenas um clarão amarelo perto do tornozelo do menino. Para o pequeno príncipe, o sacrifício foi necessário. Para o príncipe, a morte não era um fim, mas a única forma de atravessar o espaço de volta ao seu asteroide. Ele se permitiu ser mordido pela serpente. Não houve grito, não houve drama. Ele caiu suavemente na areia, com uma árvore sendo cortada. Assim, nos despedimos do pequeno príncipe. Eu gosto de imaginar que ele aceitou, que ele conseguiu suportar toda essa dor por ser fiel à sua rosa. Além disso, ele nos mostra que, às vezes, o amor exige que enfrentemos os nossos medos, que enfrentemos o desconhecido. 6 anos então se passaram, e o piloto nunca conseguiu encontrar o corpo do pequeno príncipe depois daquele acontecimento, o que lhe deu esperança de que ele realmente tenha retornado a seu asteroide. Finalizamos o livro com o aviador olhando para o céu, e tudo mudou. Para quem não conheceu o príncipe, as estrelas são apenas pontos de luz. Mas, para o piloto, e agora para nós, o céu é um imenso carrossel de 500 milhões de guizos, porque, em algum lugar lá em cima, um menino que nós cativamos e nos cativou está cuidando de uma rosa e rindo. Por fim, finalizando o livro, o autor pede que, se algum dia estivermos viajando pelo deserto da África e encontrarmos um garotinho com cabelos dourados que ri muito e não responde nossas perguntas, é porque encontramos o pequeno príncipe e devemos escrever para Antoine de Saint-Exupéry, falando que ele voltou. Revendo toda essa história, eu tenho para mim que a maior dor de um adulto não é crescer, mas sim esquecer que algum dia já foi uma criança e que o essencial é invisível aos olhos. Chegamos assim, infelizmente, no final do vídeo. Espero que você tenha gostado de acompanhar a história completa do Pequeno Príncipe comigo. Tenho certeza que se você chegou até aqui é porque gosta de uma boa história, de um bom livro. Então peço para que considere se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E só lembrando, no primeiro comentário fixado e na descrição do canal tem o link para o meu canal no WhatsApp de ofertas, promoções de livros para quem gosta do universo literário. É isso, eu sou o Thiago Escócia e até o próximo vídeo.